Nessa aula você vai aprender como fazer a ligação de um transformador, entrada e saída de um transformador da rede de distribuição. Veja aqui comigo, como você pode ver, tem um transformador H1, H2 e H3 que é a entrada e a saída X0, X1, X2 e X3. Vamos fazer a ligação tanto na entrada quanto na saída, como você vai entender. Tá? Agora você vai entender de uma vez por todas como é que vai funcionar na rede de distribuição a entrada e saída de um transformador. Observe aqui comigo que você vai entrar o condutor fase, tá? Dando aqui, ó, uma fase R, S e uma fase T. Entrando aqui uma fase RST, rede de sistema trifásico, por isso que a gente chama RST, rede de sistema trifásico, onde tem as três fases aqui conectando na parte de cima superior. E essa parte superior a gente tem uma ligação que a gente chama ligação delta, tá? Ou triângulo, como você pode chamar. Nessa ligação aqui, na parte superior, é a parte delta, tá? Ou conhecida também como ligação triângulo. E como a gente sabe, tá? Na parte de cima, se você não sabe, você vai aprender agora. A gente entra aqui com a rede 13,8 kV, numa rede de distribuição, onde está chegando 13.800 volts, né? Arredondando, 13,8, né? Fazendo a conversão, 13,8 kV, que é uma rede de 13.8 kV, 13.800 volts, tá? E na saída dele, como vai funcionar? Veja, na saída dele funciona da mesma forma. Você tem aqui, ó, a saída X0, X1, X2 e X3. Professor, como vai fazer a ligação? A ligação vai ser bem simples, tá? Se você entrou aqui no RST, você também vai estar saindo aqui RST, tá? Como assim, professor? Veja, aqui, ó, no X1, você vai estar saindo uma fase R. Aqui você vai estar fazendo a ligação para sair a fase S, tá? E essa outra aqui, a fase T. Fase R, S, T. Tá? Mas, professor, e esse X0 serve para quê? Justamente para você fazer a ligação do neutro. Ou seja, o transformador na sua entrada, ele tem 13.800 volts, chegando às três fases. Na saída dele sai três fases e sai um neutro, tá? Na sua composição de ligação, ele sai aí esse condutor, que é o condutor chamado neutro, tá? Professor, beleza, esse condutor neutro tá aqui, tranquilo. Mas esse neutro, como é que funciona? Veja, todo neutro que é saído do transformador, ele é um neutro aterrado, tá? É aterrado. Então você pega um neutro que vai saindo do transformador e ele vai ser aterrado. Você conecta aqui, ó, tá? E leva ele para ser aterrado lá no poste. Tem um aterramento aqui, tranquilo. Mas por quê, professor? Veja, o transformador, ele tem as cargas que são equilibradas e desequilibradas. Um transformador ideal, ele não deveria ter percas, ele não deveria ter nenhum tipo de corrente vazando pelo neutro, mas a gente sabe que temos cargas desequilibradas, porque cada fase aqui vai ter uma corrente independente. Cada uma vai ser ligada por um exemplo, tá? Um exemplo, 10 casas, outra vai estar ligando aí 12 casas e outra também 11 casas. Então você vai ver que cada casa tem um consumo diferente. E isso, quando for fazer o balanço geral, vai estar saindo lá no condutor neutro, quando fizer os cálculos, fizer a diferença, vai estar saindo aqui uma corrente elétrica. Por isso que o neutro ele é aterrado, tá? Assim que sai do transformador. E dizemos o seguinte, que o terra e o neutro têm a mesma origem. Por quê? Porque ele faz esse procedimento aqui. O neutro que sai do transformador, ele é aterrado para quê? Para que quando tiver qualquer tipo de corrente vazando pelo neutro, ele vá direto para o terra. Então, o que é que acontece, professor? Beleza, professor, tranquilo, mas agora como é que vai fazer a ligação dele? Como é que é a ligação dele? Veja, a ligação de um transformador, a gente viu que aqui a parte de cima, ele tem um triângulo, né? Um delta. E aqui embaixo, professor, como é que funciona? Aqui embaixo, ele é uma ligação estrela, tá? Temos aqui, ó, a resistência de um lado, do outro, tá? Do outro. E aqui ele vai ter a união. Aqui nesse ponto, aqui eu tenho a fase R, fase S, fase T. E nesse ponto é onde surge o neutro. Nesse ponto é quando tiver todas as cargas estiver balanceada,
todas as cargas estiver com a mesma quantidade de corrente, por exemplo, 10 amperes aqui, 10 amperes aqui e 10 amperes no outro, eu tenho uma carga igual, então o que é que acontece? Vai no neutro ter uma corrente de 0 amperes, que isso aqui seria um transformador ideal, onde você teria aí, né, um neutro perfeito, um neutro sem nenhum tipo de corrente passando por ele. Só que não é bem assim. Cada fase vai ter um consumo diferente. Tendo um consumo diferente, correntes diferentes, consequentemente vai ter um vazamento de corrente pelo neutro. E esse vazamento de corrente aqui pelo neutro, ele danifica a nossa casa, tá? Qualquer tipo de eletrodoméstico que estiver sendo utilizado vai influenciar. Então é necessário, quando o neutro ele sai aqui, ó, do transformador, ele seja um neutro aterrado. Por quê? Porque qualquer fuga de corrente que tiver por aqui, por as cargas ser desbalanceada, 15 amperes, 10 amperes, 20 amperes, e quando chegar nesse ponto, fizer aí o equilíbrio, vai estar passando corrente elétrica, você leva em direção ao terra, para que quando você pegar esse neutro e levar para a residência, numa casa, por exemplo, o que é que vai acontecer nessa casa? Tem aqui a casa, beleza? O que? Esse neutro, ele vai, mas ele vai limpo, ele vai puro. Ou seja, quando ele vai limpo, né? Quando chega na sua residência, ele também vai ser um neutro aterrado. Mas por que as concessionárias fazem isso? Porque ele quer garantir que quando chegar na sua residência, entrando nela, não tenha nenhum tipo de fuga de corrente pelo neutro e não danifique nenhum tipo de equipamento seu. Ou seja, ele não quer se responsabilizar. Então eles fazem tudo para que não se responsabilize, que é fazer o quê? Garantir toda a segurança da rede. Quando o neutro sai do transformador, ele é aterrado, justamente para que essas cargas que estiver vazando corrente, ele vá diretamente para a proteção, né? Condutor aqui terra, que vai para a terra ali que fica perto do poste. E também o neutro, quando chega na sua residência, ele também vai ser aterrado. Então, como é a ligação, professor, desse transformador? Ele chega aqui, ó, 13.800 volts, numa ligação delta, saindo aqui, ó, 3 fases e um neutro que sai ele é aterrado. E qual é a ligação que ele vai aqui? Dependendo do estado. Pense bem, certo? Antes de dizer qual é o tipo e nível de tensão que vai sair. Cada estado tem um nível de tensão que você vai ter que ir de acordo com cada um. Por exemplo, se você está aqui em Pernambuco, o nosso estado ele diz o seguinte, aqui em Pernambuco, tá? Escada Pernambuco é onde a gente reside, eu e o professor Jadson Caetano. Veja bem, aqui ele sai a 380, tá? 220. Ou podemos convencionalmente, né, como o pessoal fala, sai uma rede 220, 380. 220 e 380 volts. Aqui em Pernambuco, em outro estado, por exemplo, vai estar saindo ali 127, 220 volts. Então, se eu tenho aqui, ó, uma tensão entre fase e neutro, fase R com neutro, eu tenho aqui uma tensão 220, uma fase S com neutro 220, uma fase T com o neutro, fase neutro 220. Agora, se eu pegar um multímetro e colocar para fazer a medição entre duas fases, eu vou ter aí 380 volts. Isso aqui no estado de Pernambuco. No seu estado pode ser diferente, tá? Se você tiver aí no seu estado uma tensão diferente, anota aí nos comentários, tá? Se você é daqui de Pernambuco ou se seu estado tiver também o mesmo nível de tensão, esse que eu estou lhe mostrando, que estou lhe falando, deixa aqui também nos comentários, tá? Então, veja bem, recapitulando, 3 fases, sai aqui também as 3 fases, só que aqui sai o neutro, tá? Então aqui, ó, isso aqui faz parte do seu curso que nós temos aqui de alta e baixa tensão, tá? Esse curso que ele é o curso completo, onde você vai garantir uma vaga em qualquer estado aqui de Pernambuco. Esse curso aqui que você vai ter o suporte técnico, vai ter 1 ano de acesso na plataforma, contato direto com o professor Jadson Caetano, você vai ter grupo do WhatsApp e além disso você vai estar participando de um projeto social onde a gente destina boa parte da verba do universo da elétrica para pessoas carentes, tá? Para crianças carentes também.
Então, você, além de ter um curso desse, onde você vai ter certificado, conhecido nacionalmente, onde vai garantir uma vaga de emprego também numa concessionária, você ainda vai estar fazendo parte de um projeto social, você vai ter um ano de acesso à nossa plataforma, vai ter materiais de brinde, de apoio para que você possa estar estudando, você vai ter todo o apoio necessário durante o curso para que você possa se transformar num excelente profissional da área de alta e baixa tensão, de rede de distribuição, tá? Então, se você gostou dessa aula, curta esse vídeo, comente e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!